João foi enviado, João Batista, ele foi gerado no ventre da sua mãe para um propósito. Existia um propósito. Já teve tentativa de tirar a minha vida no ventre da minha mãe. Mas Deus tinha um propósito. E esse propósito eu tenho que carregar no fundo do meu espírito até o último fôlego de vida. Com unção, sem unção, com vontade ou sem vontade. Eu preciso penetrar na vontade divina. Eu preciso ser incendiado pela vocação. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas eu tenho que entronizar esta vontade. Eu tenho que estar aqui hoje, pregando o Evangelho, enquanto eu posso, redes sociais, para vocês, para o Souza, e onde Deus me enviar. Enquanto eu puder, eu tenho que fazer com toda a força da minha vida. Ontem nós jogamos bola aqui, saímos daqui cansado. Joguei até no último minuto que eu podia. É a mesma unção de ontem. Talvez seja maior de hoje. Amém. É maior de hoje. Por quê? Porque o que é que está no meu espírito? Vocação. Tenho o meu trabalho. Tenho empresas. A cada dia eu estou abrindo mais empresas. Sociedades, parcerias. Estou expandindo os negócios. Por quê? Vocação. Existe uma vocação. Eu vim para abençoar pessoas. Aleluia. Eu fui formado para que Deus construísse uma história de fracasso, de rejeição, de influência maligna. Depois de Ele me libertar, depois de Ele restaurar a minha mentalidade, eu venho a cumprir esse propósito. Então, se eu estou até agora, eu tenho uma missão, eu tenho um compromisso. Aleluia. É necessário eu estar vocacionado ou estar penetrado neste espírito. Nós temos que acordar vivificado pela vocação. Você tem que dormir orando pelo dia que Deus te deu para poder oportunidade de usufruir da vocação, da oportunidade. No outro dia, quando você acorda, primeira coisa que eu acordo, já falei para você, a gente vem e minha esposa, a gente levanta, arruma a cama, eu vou tomar um banho. Eu tomo um banho. Tomo um banho debaixo do chuveiro, tomo um banho e começo a orar. Aleluia. Eu começo a orar e digo: Senhor, renova minhas forças, a minha saúde, me dá a unção, sabedoria, estratégias, palavras tuas, para onde eu for, eu tenha oportunidade. Onde? No meio das objeções, no meio dos problemas. É lá que eu encontro a oportunidade. João, ele teve a oportunidade. João Batista. João Batista, ele vai repetir o seu testemunho a partir do versículo 19, que diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Sai de Jerusalém, o povo que foi escolhido por Deus para receber o seu filho chamado Jesus Cristo. E essas pessoas saem de Jerusalém, até porque João Batista, ele não estava aqui em Jerusalém. João Batista estava no outro lado da margem da Galileia. E João Batista estava lá e diz que sai de Jerusalém sacerdotes e levitas, pessoas que conheciam a palavra, pessoas que conheciam a letra, pessoas que tinham sabedoria humana, e vai ao encontro de quem Deus levantou com uma missão. Diga: missão. Missão. Por isso que eu estou aqui. Aleluia. Diga. Por isso que eu estou aqui. Aleluia. Se você responder assim para o seu inimigo de frente, ele sai correndo? Sai. Eu responderia melhor. Porque se eu sou teu inimigo, eu piso em vocês agora. Missão. Missão. Por isso que estou aqui. Por isso que estou aqui. Pronto. Você foi vocacionado para um propósito.
O que você vive hoje faz parte do propósito. Aleluia, Jesus. A história que Deus está formando faz parte. Eu preciso me ajustar diariamente no que está nos fatos e acontecimentos diários da minha vida. Por quê? Porque eles fazem parte da minha história. Aleluia. Eles fazem parte da minha vocação. Para eu ser vocacionado, está falando aqui, eu tinha que passar dias dolorosos lá atrás. E vou passar alguns dias dolorosos para eu avançar o objetivo que Deus me criou. Amém. Deus te criou. E sai, a perseguição não é de fora, é os de dentro. Os de dentro se levantarão. Também faz parte do plano de Deus. Tira da cabeça pessoas da sua vida. Eu não falo mais de pessoas, eu falo de propósitos. Eu falo de fundamentos, eu falo de objetivos. Ah, fulano, ah, ciclano. Não, não tem mais isso. Por quê? Porque todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. está tudo de acordo com como Deus está querendo com você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está Espírito tudo de Santo acordo, Deus. Rose, Santo é com o teu que nome, Deus está Deus. querendo fazer com você. Não está saindo nada fora do plano, irmão. Ele te ama, irmão. Amém. Ele te ama. Aleluia, Senhor. Ele está Glória a forjando Deus. pessoas. Espírito Santo Ele está de Deus. libertando seus filhos. Ele está purificando seus filhos. Ele está cortando o cordão umbilical, que tem gente que não consegue ir sozinho. Só vai se alguém for com ele. Deus está cortando esse cordão. Sabe por quê? Porque Ele quer intimidade. Aleluia. Ele quer tete a tete. Ele quer um relacionamento. Ele quer de cima para baixo. Sem você carregar ninguém. Calma, é você. Você tem que ter esse negócio. Eu sempre falo para minha esposa: eu não preciso testificação da minha esposa. Por quê, pastor? Porque eu tenho uma vocação. E ela já entendeu isso. Ela disse que eu disse conversando ontem, ela dizia: eu já sofri muito, que pensei que eu ia ficar doida com as suas decisões, com as suas atitudes. Depois eu entendi que você é um xodó de Deus mesmo, que você faz uma oração, Deus faz e responde no mesmo dia. Aleluia. E eu falei: eu não fiz nada disso, Ele fez. Verdade. Não tem nada meu. Não tem nada meu. Ele quis assim. Ele quer assim. E a gente precisa entender isso. João Batista renunciou sua história para poder proclamar a chegada da promessa dos profetas e da lei. O cumprimento de uma promessa se inicia em pequenos detalhes. Como, pastor? Se inicia com questionamentos. Antes da promessa ser cumprida, é mister questionamento. De quem? Do próprio povo que é de Deus. Vou lá. Quem és tu, João Batista? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Ele está dizendo: eu não sou o Messias. Eu não sou o prometido. Que Isaías 43, versículo 3 diz: não sou eu. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Quando ele pergunta: quem és tu, então? É o Elias? Havia uma profecia através do profeta menor chamado Malaquias. No capítulo 4, no versículo 3, o profeta Malaquias, ele diz que antes da vinda de Jesus, o profeta ia pisar na terra, ia virar como um rei para proclamar o Messias. Então ele achava que era Elias. Só que esse profeta Elias, pelo qual o profeta menor Malaquias profetizou, era o próprio Messias. Aí ele continua, ele diz: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Porque o profeta também era uma promessa que Deus tinha dado no Deuteronômio, que achava que o profeta seria Moisés. Mas não era João Batista. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto.
endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 3. Aqui, João Batista, ele está testificando, relatando, confirmando a promessa de Deus que está se cumprindo naquele lugar. Mas tinha cara de promessa, Vilma? Tinha cara de promessa, Bia? Me fala. Tinha cara de promessa isso aí, Tiagão? Não. O cara era feio, se vestia mal, comia mal, não tinha a aparência de promessa. Mas aquela voz que clama no deserto estava se apresentando agora aos sacerdotes e levitas que foram enviados de Jerusalém, para perguntar quem era ele, se ele era o Cristo, se ele era Elias, se ele era profeta. Quem é esse homem? Quem é esse homem que está começando a relatar as coisas aqui, está proclamando o arrependimento? Quem é esse homem que a gente não está entendendo nada? O que é isso que está acontecendo? Ora, versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Porque era de costume de que só quem poderia batizar para a remissão dos pecados, perdoar os pecados, era o próprio Cristo, era o próprio Messias. Por isso que eles não acreditavam que Jesus Cristo de Nazaré era o Messias, porque ele não poderia batizar. Batizar é só quem libera o perdão. Se eu batizo, ele está dizendo, eu tenho o poder de libertar você e dizer, os seus pecados estão perdoados. Mas para os fariseus, para os judeus, só poderia fazer isso só o Messias, só o Cristo. Ninguém poderia fazer mais nada se não fosse o Messias. E respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Aqui começa o segredo da pregação de hoje. João Batista, ele diz: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Uma promessa, ela se começa com questionamento, com pequenos detalhes, e ele já tem existência. Quando eu oro pela minha promessa, quando você ora, muitas vezes, pela sua promessa, você acredita que a sua promessa está no céu. E da terra para o céu há uma longitude tão grande, que quando você ergue os seus olhos e eleva os seus olhos para os montes, que é de lá que vem o nosso socorro, quando você, Senhor, a minha promessa, pelo fato de você ver tão longe, você acha que a sua promessa vai demorar. Só que a sua promessa já está dando sinais. A sua promessa dá sinal. Como, pastor? Vão começar a questionar a tua história. Diga aleluia. Aleluia. Quando começarem a questionar a tua história, começou o sinal. Quando começarem a querer entender esse negócio que está acontecendo, está começando. A promessa está no meio. A promessa já está em evidência. A promessa já está perto de você. A promessa, muitas vezes, você está andando e ela está circulando ao seu redor. Mas ela não vai ter cara de promessa. Nunca vai ter cara de promessa. Por isso você não acredita. Por isso que você não se apega. Porque ela é invisível. Ela não vai ter de acordo com a sua mentalidade. Você não vai ver com os teus olhos.